né? E eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer ser curado, irmão? Quer ser curado, irmão? Esse é o tema da nossa pregação de hoje. Quer ser curado? E antes de eu entrar já na introdução, abra sua Bíblia em João, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Eu não vou projetar esse texto. Fique com a sua Bíblia aberta depois. Nós vamos estar aí olhando esse texto. Pastora não trouxe Bíblia. Se você tem a Bíblia no celular, pegue a Bíblia no celular. Mas é para olhar a Bíblia, tá, irmão? Não é para olhar o WhatsApp, outra coisa, só a Bíblia. João, capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 9. Amém ou misericórdia? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Até aí. Irmãos, todos nós precisamos de alguma cura. Todos nós. Todos nós precisamos talvez de uma cura emocional, psicológica, espiritual, relacional e muitas vezes física. Todos nós precisamos de cura. Porque muitos de nós passamos por medos, por traumas, por culpa, por vícios, por ansiedades, feridas antigas, opressões. E a vida é assim. De vez em quando ela acerta a gente com algumas dores. E nós carregamos essa dor. E talvez alguém aqui carregue dores há muitos e muitos anos, como aquele homem. E nós temos um detalhe muito interessante nas Escrituras. Nós temos muitos personagens que não são lembrados pelo nome, ou não são citados pelo nome. Eles são lembrados pela ferida, pela dor. Ah, é, pastora? É. O texto diz o nome dele, desse homem, diz que é o paralítico. Nós temos o texto da mulher do fluxo de sangue. Ela não tinha nome. Ela tinha, mas ela era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Nós temos a mulher encurvada. Nós temos a mulher adúltera. Nós temos a samaritana e o cego de nascença. Nós temos pessoas que não tinham nome, mas eram citadas pela sua dor, pela sua doença, por aquilo que elas carregavam. São pessoas que foram carimbadas com a dor. E embora hoje ninguém te chame assim, né? Ninguém nos chama pela nossa dor, graças a Deus. Isso é um risco real. Porque às vezes a gente acaba intitulando pessoas, principalmente quando são ex-Zé Pinguinha, ex-Maria Pilantra, né? A gente fica intitulando pessoas. E isso é muito ruim, porque isso acaba, né, sendo um símbolo daquela pessoa. Mas nós temos que entender que nós não somos reconhecidos pelas nossas dores, mas nós temos que ser reconhecidos por quem Deus diz quem nós somos. E nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Nós somos filhos dele.
E Jesus então entra nesse cenário, um homem ali, paralítico, e ele só faz uma pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Só que para a gente entrar de fato nesse texto, a gente precisa entender o contexto da época e alguns detalhes que talvez você não sabe desse texto. O texto começa dizendo que Jesus subiu a Jerusalém por causa de uma festa. Nós não sabemos de fato que festa era, mas provavelmente era Páscoa, né? Porque Jerusalém aumentava 5 vezes mais a população. Pode ser que seja a festa de Pentecostes ou a festa dos tabernáculos, mas provavelmente, pelos textos anteriores, os estudiosos acham que foi a Páscoa. Então, Jerusalém estava lotada. O comércio, né? Você já foi na 25 de março, num dia de feriado? É mais ou menos aquilo que estava Jerusalém, né? Muita gente, aquele tropelo de pessoas comprando as coisas, né, para suas oferendas e tudo mais. E o texto vai dizer também que o tanque ficava perto da porta das ovelhas. Porta das ovelhas. A porta das ovelhas era onde passavam todos os animais que iam para o sacrifício do templo. Então, a pessoa ia fazer um sacrifício, o animal tinha que passar por essa porta. Irmãos, é impressionante que nesse texto, Jesus, o Cordeiro de Deus, entra naquele lugar para libertar um homem que estava numa espera sem fim. O Cordeiro de Deus vai até aquele lugar, passa pela porta das ovelhas, mas para curar alguém que ali estava. O lugar é Betesda. Betesda, como o próprio texto diz em hebraico, é chamado casa de... O que está no texto? Casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Só que aqui a gente vê uma ironia santa. Na casa de misericórdia, não tinha ninguém com misericórdia daquele paralítico. Ele diz, ninguém me ajuda. Eu não tenho ninguém. Né? Um lugar que deveria ser de misericórdia, não tinha misericórdia. João descreve também que haviam 5 pavilhões. Na nossa versão é pórticos. Hoje eu fui pesquisar de novo isso, pegar as fotos. Eram duas grandes piscinas. E no meio havia uma divisão, onde era quase uma passarela e tinham 5 pilares. As escavações provaram exatamente o que o texto diz. Eles encontraram toda essa organização. Era como se um lugar de banho público. As pessoas iam lá, né? Era terapêutico, era um lugar assim. Só que o verso 4 vai dizer que um anjo agitava a água, não é? Olha na sua Bíblia como que está esse versículo. Ele está entre parênteses, não está? Não tem um parênteses no versículo 4? Por quê? Porque esse versículo não consta nos originais, nos encontrados, nos primeiros originais, não tem esse versículo. Então, acredita-se aqui que o escriba que colocou isso, ele adicionou isso mais tarde, para uma explicação popular, para que o leitor entendesse por que as pessoas ficavam esperando a água se mexer. Porque se tira esse versículo, você não entende. Então, para ele explicar o porquê, foi acrescentado o versículo 4. E a gente precisa entender que no século I, irmãos, era um caldeirão de crença. O povo acreditava em tudo e mais um pouco. Ali haviam gregos, romanos e judeus, tudo num balaio só. Os judeus acreditavam nos anjos, acreditavam na manifestação de Deus, até porque eles viram isso desde o deserto, né? Deus se manifestando em sarça ardente, em fogo, em nuvem e tudo mais. Então eles acreditavam nisso. Os gregos, eles tinham santuários de cura em vários lugares que eram associados a águas terapêuticas. Eles tinham um deus da cura, eu acabei esquecendo de Euclips. Era o deus da cura deles. E eles acreditavam também que quando eles estavam nesses banhos terapêuticos, esse deus curava eles. Então,
essa crença de um anjo agita a água era como uma interpretação religiosa para algo natural que eles viviam, que eles entendiam, que eles conheciam. Ou seja, um caldeirão de crenças, né? Era como se eles falassem assim: se a água moveu, Deus está ali, o anjo está aí, passou por aqui. Só que, irmãos, não era bem assim. A água se mexia porque haviam dutos de água, né, encanamentos de água. E de repente vinha aquela força maior, a água agitava, eles achavam que era um anjo, entrava lá e muitos saíam curados por causa da fé da pessoa. Nossa, pastora, tudo isso naquela época. E hoje em dia está bem pior. O povo acredita em tanta crendice, em tanta coisa, né? Irmão, já fui em casa de crente que tem potinho com sal e óleo para afastar mal olhado. Fala sério, irmão. Crendices. Pessoas que se apegam a coisas, a objetos, a coisas, acreditando que Deus está agindo ali, fazendo... Não, irmão. Nós somos salvos pela palavra de Deus, nós somos salvos por Jesus, pela nossa fé em Jesus Cristo e mais nada. E é Ele que nós lemos o Salmo 91, é Ele quem nos livra, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda, é Ele, mais nada. E mesmo com essa crença do anjo, uma explicação, sendo uma explicação popular, adicionada ao ambiente, a gente vai entender, até hoje é assim. Ali haviam pessoas esperando um sinal, elas tinham que ver algo, elas tinham que ter um método. Tinha um momento específico, lembra? Era na hora que mexia a água. Antes você podia entrar que não dava certo. Outra coisa, tinha uma condição. Só o primeiro era curado. O segundo, terceiro, perdeu. Não tinha jeito. Jesus aparece e desmonta essa crendice com 3 movimentos. Ele cura sem depender da água. Ele cura sem exigir que o homem vá até ele, porque é ele quem vai até o paralítico. E para o tanque ele tinha que ir, né? A água não ia vir nele. E ainda ele cura sem terceirizar, ele não pediu ninguém para trazer aquele homem para ele. Jesus desmonta a crença que eles tinham naquele momento. É como se Jesus dissesse com um ato, sem discurso: vocês não precisam de um tanque com agenda, com tempo cronometrado. Vocês precisam de mim. Só de mim. Aí o texto diz que esse homem estava lá por um tempo. Quantos anos ele estava lá? 38 anos. Irmão, 38 anos é mais do que doença. Vira um estilo de vida. Eu tenho 42, eu fico imaginando, 4 anos menos, uma pessoa ficar paralisada 38 anos. Ele era a identidade, era o jeito de viver dele. Irmãos, aqui vai uma conexão bíblica muito curiosa. Deuteronômio capítulo 2, versículo 14, vai dizer que Israel leva 38 anos para encerrar um ciclo no deserto. Porque depois dos 2 anos seguintes, eles vão assumindo as cidades, né? Eles vão já entrando na terra prometida. É como se o Senhor estivesse dizendo aqui para nós hoje: a gente vivendo um deserto particular há tempo demais. Há muito tempo. E Jesus só faz uma pergunta: você quer ser curado? Irmão, quando eu falo que eu amo o grego e o hebraico, vocês não entendem. Mas sabe o que esse curado no original significa? É como se Jesus perguntasse assim para ele: você quer se tornar inteiro? Você quer se tornar inteiro, perfeito, completo? Irmãos, o nosso Deus, Ele não só faz a dor parar, mas Ele faz a gente voltar a ser inteiro de novo. Porque aquele homem não precisava só da cura física, ele precisava de uma cura emocional, ele precisava de muita cura ali na vida dele. Mas a minha pergunta para você é: você quer ser curado, irmão? Você quer ser curado, irmão? Sim ou não? Então, se liberte do passado. Se liberte do passado.
O homem estava ali, 38 anos, deitado, preso numa expectativa repetida. Vai que hoje a água mexe. Vai que eu consigo hoje. Por 38 anos ele estava colado na lógica do ontem. Ontem não deu, mas hoje quem sabe? Quem sabe a água mexe? Quem sabe alguém me leva? Quem sabe? Ele ficava nisso. E o texto vai dizer que ele ficava ali deitado. No original é uma versão, a versão no original diz estendido, abatido, estacionado. Ele estava lá. E não era só a posição do corpo, irmão. Era a posição da alma dele. Ele estava entregue. Eu fico imaginando que quando a água mexia, no começo ele se empurrava, se rastejava. Mas depois ele só olhava. Porque ele foi desanimando. Irmãos, muitos de nós não somos curados porque estamos agarrados ao que já nos feriu. E talvez hoje era só deixar de lado. Mas você continua carregando essa dor. Ou talvez algo que nunca prestou na sua vida, mas virou muleta emocional. Virou rancor, culpa, vergonha, autoestima quebrada, crenças que só alimentam o seu medo. Diz que um homem precisava atravessar um rio, um riacho. Curto, mas ele não conseguia porque era fundo, muito profundo. E ele olhou e viu uma canoinha. E ele falou, vou pegar. Pegou a canoinha, remou, passou o riacho do outro lado. Mas aí ele pegou aquela canoinha e pôs nas costas e entrou na floresta. O pessoal viu aquilo e falou, por que você está pegando a canoa, carregando a canoa dentro da floresta? Ele falou, não é essa que quer. Essa canoa me ajudou tanto, ela me ajudou a atravessar o rio. Eu não posso abandonar ela. Quem sabe agora ela me ajuda a atravessar a floresta também? E ele cansado, suado. Irmãos, quando nós somos apegados ao passado, o nosso fardo se torna pesado. Ele fica pesado. Nós precisamos deixar para trás muitas coisas que nos sobrecarregam hoje. E olha o que Isaías 43, 18, 19 diz. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto, vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém, irmão? Isso é promessa do Senhor, é promessa dele, irmãos. Tem canoa que foi provisão talvez para você para um trecho da sua vida, mas agora ela vira peso se você continuar carregando ela pelas próximas fases da sua vida. Quer ser curado, irmão? Para de dar desculpa. Pare de dar desculpa. A pergunta de Jesus foi muito objetiva. Você quer ser curado? A resposta deveria ser sim ou não. Certo? É óbvio, essa era a resposta esperada, objetiva. Mas o homem fica dando justificativa. Ele fica, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Ele passa o relatório. Ele passa o mimimi. Repara, ele não respondeu, quero ou não quero. Ele não responde, ele faz o relatório dele. E aqui está o choque, irmãos. Jesus não pergunta para ele se ele conseguiu. E não pergunta se ele quer ser curado. Ou seja, Jesus pergunta se ele quer ser curado. Ele não pergunta, você conseguiu? Você conseguiu entrar no... Não. Você quer ou não quer, meu filho? Eu gosto que Jesus era direto. Só que ele tem um jeito de trabalhar com cada um. Nós vamos ver várias curas, cada uma de uma forma. Ah, pastora, se Jesus chegasse, eu quero ser curada, eu diria sim. Mas não é todo mundo que é assim, meu irmão. Porque tem gente que fica no mimimi. Ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim, eu fui esquecido, eu fui abusado, eu não tive oportunidade na vida quando eu era mais novo, ai, me feriram demais, meu passado me impede, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Conhece gente assim, irmão? De vez em quando ela vai fazer visita, o senhor tá bom? Mal, man. É, irmão.
E ainda uma vez nós fomos, o Senhor me disse, não, irmão, tem que estar bom, nós estamos felizes, nós estamos vivos, estamos respirando. É assim, irmão. É assim. Você está respirando, irmão, você tem motivo de gratidão, você está vivo, você está aqui. E aí Deus, para muitas pessoas, você quer ser curado. Ah, mas ninguém me ajuda, ninguém me visita, ninguém ora para mim. E aí começa. Irmãos, dores são reais? Sim. Jesus não minimiza isso, de jeito nenhum. Só que tem um perigo. Tem um perigo, irmão. Tem gente que não quer ser curado. Tem gente que quer ser validada na sua dor, acariciada, quer que lambe a ferida. Tem gente que quer ser premiada com atenção eterna. Conhece gente assim? Gente que está na desgraça e ainda quer competir com o outro, que a desgraça dele é pior que a outra. Sabe? Você chega, irmão, estou com problema de cabeça. Vixe, eu tenho uma enxaqueca, já faz muitos anos que não passa, ninguém dá cura. Ah, eu tenho uma dor no estômago. Nossa, eu tenho uma gastrite daquelas bravas. E vai falar, irmão, vamos orar. Não, não. Vai visitar um enfermo em vez de ir lá, né? Ih, meu pai morreu assim. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que quer ser bajulado. Tadinho, oh, tadinho, coitadinho dele. Quer ser curado, irmão? Para de dar desculpa. Para de dar desculpa. A cura, quando a gente para de terceirizar, outra coisa, tem muita gente que não é curada porque fica terceirizando. Ah, meu pai me maltratou, minha mãe fez isso, meu tio fez aquilo, Ou você perdoa, apaga e deixa lá para trás, que não serve mais, a canoinha, e continua a vida, meu irmão. Ou você vai viver nessa vida de chororô e de desânimo, aí tem uma depressão. Por quê? Porque não vê alegria na vida, porque não tem sentido de viver, porque se entrega a uma dor eterna. Irmãos, a cura começa quando a gente para de terceirizar o destino e diz, sim, Senhor, eu quero ser curado, eu preciso ser curado. Quer ser curado, irmão? Creia no poder de Jesus. E eu acrescento, obedeça sem sentir. Obedeça sem sentir. Se a pergunta parecia óbvia, a ordem é absurda. Porque Jesus chega para aquele homem e fala assim, levante-se, pega teu leito. Simples assim. Jesus nem pôs a mão nele. O texto não diz isso. E se ele tivesse colocado a mão, eu creio que João falaria. Ele simplesmente fala, levanta, pega o teu leito. E no original, levante é ergue-se, se põe de pé. E esse termo no original é como se ressurgir, começar de novo, uma nova vida. Porque Jesus não estava falando só para os músculos daquele homem. Jesus estava tratando o destino da alma daquele homem. Jesus sabia que a coisa era mais profunda. E note a beleza, irmãos. Quem deu a ordem tinha um poder para que ela realizasse. Quem deu a ordem tinha o poder. Não dependia do tanque. Não dependia de alguém carregar o homem. Não dependia da água. Só dependia da voz de Cristo. Só da voz do Senhor. E o versículo 9 vai dizer que imediatamente o homem se viu curado. Não foi daqui uns minutinhos, não. Agora, irmão, pensa comigo. 38 anos sem andar. Estava tudo atrofiado. Concorda? Lembra que eu contei um testemunho semana passada do homem que ficou 6 meses de joelho e não andava mais? 38 anos. E o texto diz que imediatamente ele se põe de pé. Ele é curado, aleluia. Esse é o poder do nosso Deus. Ele não depende de crendice, ele não depende de água, ele não depende de água benta, água santa, sal, nada disso, irmão. Ele opera milagres quando ele quer, onde ele quer, como ele quer. Ele não depende de nada disso. E tem um detalhe nesse texto que é puro evangelho. Jesus fala para aquele homem,
carrega teu leito. Se fosse nós, acho que a hora que você levantou, ó, já corria, pulava, esquece esse negócio aí. Mas por que Jesus falou para aquele homem pegar o leito? Porque o Senhor não queria que ele se esquecesse nunca mais de onde ele saiu. O Senhor queria que ele nunca mais esquecesse quem tirou ele de lá. E o Senhor queria que ele fosse um testemunho ambulante. O que carregava ele, agora ele carregava para a glória de Deus. Aleluia. E aí João joga uma pitadinha de confusão. Ele diz assim: e era sábado. Os fariseus, quando encontram o homem com a cama na mão, perguntam para ele: o que você está fazendo com a cama andando? Hoje é sábado. Irmão, se ele estava 38 anos no tanque, aqueles homens conheciam ele. Eles estavam mais preocupados com a lei, com a religiosidade, do que com a cura de um homem de 38 anos paralítico. É revoltante um negócio desse. Mas é isso que acontece, irmão, toda vez que a religião ama mais, a gente ama mais a religião, a mais a regra do que as pessoas, a gente perde o coração de Deus. Porque Deus não se importa com, sabe, com isso. Ele se importa com novas vidas, vidas transformadas. Era sábado, eles não podiam. E nenhum mandamento do Antigo Testamento fala: não pode carregar o seu leito no dia de sábado. Não. Só diz que tem que guardar o sábado. Só que aí os fariseus enfiou 1001 coisa em cima dessa lei do sábado. E ele não podia. Só que para eles era pior. E ainda eles perguntam: quem fez isso? Quem mandou você fazer isso? O paralítico. Não sabia quem era. Pode ver o texto. Eu não sei. Foi um homem que me curou e falou para mim pegar meu leito e andar. Simples assim. Ele nem perguntou o nome. Mas, irmãos, Jesus não pede licença para libertar ninguém. Porque Ele é o Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Ele é o Senhor de todos os dias. E Ele opera milagres qualquer dia, qualquer hora, como eu já disse, em qualquer lugar. Mas concluindo, irmãos, quando você se libertar do passado, quando você parar de dar desculpa e crer no poder de Jesus obedecendo, você não só será curado, mas você vai acessar lugares que antes eram proibidos para você. Olha o versículo 14 de João 5. Eu acho que eu não coloquei aqui. Não. João 5,14 diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Irmãos, há 38 anos esse homem estava à beira de um tanque. Ele não podia ir para o templo. Ele não tinha como ir ao templo. Ele nunca esteve na casa, né, do Senhor. E a primeira coisa que ele faz quando ele é curado, ele vai para o templo. Ele vai para o templo. Antes ele estava há 38 anos no tanque. Agora ele está em outro lugar. Irmão, a cura não nos tira só do chão. Ela reposiciona a nossa vida. Ela nos coloca no lugar. Diz que uma pobre mulher que morava numa humilde casa, a sua netinha estava muito doente. Muito doente. E a criança não conseguia nem levantar da cama. E ela morava realmente num lugar muito afastado. E ela então decide buscar ajuda. Sai de casa, vai até o hospital e pede uma ambulância, alguém para buscar aquela criança. Mas eles disseram: olha, nós não temos ambulância, não tem como buscar a sua neta, você precisa trazê-la até aqui. Aquela vozinha ficou desesperada, angustiada, e ela passou na frente de uma igreja e ouviu que pessoas estavam orando. Ela entrou naquela igreja, viu as mulheres orando, pensou: eu não sei orar, mas eu vou falar com Deus. E aquela senhorinha começou dizendo assim: olá, Deus, eu sou a Maria. Olha, a minha netinha está muito doente e eu gostaria que o Senhor curasse ela. Por favor, Deus, anota meu endereço.
E ela começou a falar o endereço para Deus. Senhor, olha, eu vou ensinar ponto a ponto para o senhor não se perder. Quando o senhor passar o rio, vai ter a ponte, o senhor vai virar a segunda estradinha de terra, vai andar bastante, aí o senhor vai ver uma vendinha, um mercadinho. Do lado do mercadinho é o meu barraquinho. É lá que eu moro. É lá que a minha netinha está. Mas, Senhor, a chave está debaixo do tapetinho. Um tapetinho vermelho. Pode pegar, pode abrir. Mas, Senhor, não esquece de quando o Senhor sair, deixar a chave para mim, senão eu não consigo entrar. Aquelas mulheres que estavam lá em volta, religiosas, começaram a dar risada. Ih, a mulher não sabe nem orar, dando endereço para Deus. E começaram a debochar quando ela saiu. Dona Maria voltou para casa. Quando ela vai lá, pega a chave do tapetinho, abre a porta e entra, a sua netinha estava pulando, brincando e correndo pela casa. Aquela mulher, mas você está de pé, como assim? Ela, vovó, vem um médico aqui. Mas o médico tão bonito, a roupa dele era branca, que chegava a arder os olhinhos. Ele colocou a mão na minha cabeça e disse que eu ia ficar boa. E vovó, ele mandou um recado para a senhora. Ele disse que foi bem fácil achar a nossa casa. E ele disse que não esqueceu, ele ia deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho. Irmão, eu não sei o que você já sofreu. Eu não sei as dores que você carrega. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não conheço os detalhes do seu passado, mas Jesus conhece. Jesus sabe. E mais, Jesus te vê. O texto diz que Jesus viu aquele homem. Jesus te vê. Talvez ninguém está enxergando a sua dor. Talvez você passe a noite chorando por causa de uma dor física, por causa de uma tristeza que inunda o seu coração. Mas hoje o Senhor está passando na casa da misericórdia, que é aqui, e Ele está perguntando para mim e para você: você quer ser curado? Amém. Louvado seja. Se você quer ser curado, irmão, para com essa teologia complicada e ora como a Dona Maria. Dá o endereço da sua dor para Ele. Dá o endereço de onde está doendo. Seja o seu coração, seja a sua mente, seja o seu corpo. Dá o endereço da tua dor. Porque quando Jesus diz, levanta-te, até quem estava paralisado há 38 anos, descobre que a voz de Deus ainda faz milagres. Amém? Amém.